Eu tenho uma informação do jornal inglês The Guardian, que eu vou tratar com muito cuidado essa informação, o Pitoli, aqui para nossa audiência, porque ela está em um, digamos assim, um estágio preliminar. É um jornal de esquerda, eu preciso deixar isso claro aqui para a audiência da Ouro Verde. Estou falando de um jornal de esquerda que tem a ótica da esquerda. Mas segundo esse jornal, um dos motivos que Donald Trump quer levar o Nicolás Maduro vivo e que ele quer capturar o Nicolás Maduro é porque ele, Trump, está convencido de que Nicolás Maduro interferiu na eleição americana de 2020, que deu a vitória da maneira que foi, né, Pitoli? A Joe Biden. Então esse seria um dos motivos pelo qual Trump quer o Maduro vivo. Agora vamos pegar esta informação. Pitoli, se eu estiver me arrastando muito aqui, você puxa a orelha, tá? Tô te ouvindo, tô aprendendo com você. Então vamos pegar essa informação do jornal inglês e somar a outra informação, que foi da emissora CBS News, também velha mídia, enfim, que em julho disse que o Hugo El Pollo Carvajal, para tentar um acordo de delação premiada e se aproximar da administração Trump, estaria disposto a entregar detalhes sobre a Smartmatic. Então, quando a gente vê essa informação da CBS e agora a informação do The Guardian, nós podemos interpretar que sim, o Trump ainda ele ainda até hoje não reconheceu a vitória do Biden de 2020, tá? E que ele quer ir a fundo nisso. A coisa não é página virada para o Trump a eleição de 2020. Ah, mas ele ganhou, ele voltou ao poder. Quem conhece o Trump sabe, não há como convencê-lo do contrário. Ele tem certeza que ele venceu aquela eleição e ele quer provar ao mundo que ele venceu aquela eleição. E em algum momento lá na Casa Branca ele deve ter tido uma conversa com assessores, enfim, com a equipe dele, e para ele provar que ele venceu aquela eleição, passa-se muito aí pela captura do Nicolás Maduro, tá? São informações importantes que a gente está trazendo. Eu recomendo a máxima sobriedade até à audiência sobre esse assunto tão delicado. Você imagina o tamanho do escândalo que seria, né, uma interferência da Venezuela numa eleição presidencial dos Estados Unidos. Agora, o jornal inglês traz essa informação que a gente casa lá com a delação do Hugo El Pollo Carvajal. Esse pode ser um dos motivos. E aí que surge a preocupação, então, de autoridades americanas e da complexidade que é retirar o Maduro da Venezuela. Em certa medida, Pitoli, e aí eu devolvo a palavra, a situação do Maduro ela é tão delicada que, de um lado, ele tem 30% da força naval dos Estados Unidos estacionada ali no Caribe, e do outro lado, com muitas aspas, ele é refém do regime cubano, porque você pode ter certeza que a Cuba e Foro de São Paulo não interessam o Nicolás Maduro vivo nos Estados Unidos. Então, se ele tentar algum canal de comunicação nesse sentido com os Estados Unidos, ele pode ser eliminado por Cuba, ou ser eliminado pelos Estados Unidos, porque ontem à noite o Trump declarou: queremos salvar vidas, nós vamos, né, se salvar vidas, melhor. Mas, se não der para fazer do jeito bem feito, a gente vai fazer, se não der para fazer por bem, vai ser por mal. Esse salvar vidas, em um primeiro momento, Pitoli, eu interpretei como soldados, enfim. Depois, pensando que eu cheguei à conclusão, não, ele está se referindo à vida do Maduro. Se puder salvar a vida do Maduro, para ele fazer uma delação nos Estados Unidos, melhor. Mas se não tiver jeito, a gente vai ter que fazer tudo do jeito ruim, que é a eventual eliminação do Maduro, Pitoli. Desculpa me alongar, mas a gente estava com essas atualizações para trazer aqui para a audiência já há algum tempo, né? Perfeito. Aliás, Ivan, a questão envolvendo os cubanos e na vontade de eliminar o Maduro, tem um outro lado também, quando daquela fala do Stedley, João Pedro Stedley, sobre MST, que pegaria em armas, que ajudaria, já diziam nos bastidores que também poderia ser uma ação do próprio Nine para tentar eliminar o Maduro. Chegar perto com o MST e alguém faria o serviço sujo para eliminá-lo. Por quê? Lula sabe que se Maduro for capturado, a chance do governo de esquerda, do PT, do Lula, permanecer em pé é quase zero. Zero. Porque tem participação desde 1989 no Foro de São Paulo, mas em especial na construção de toda essa engenharia financeira gerada por Hugo Chávez
e o seu sucessor Nicolás Maduro. E é por isso, Ivan, que a gente precisa rezar pela vida do Maduro para que ele seja capturado, seja pelo Mossad, seja pelo exército americano, e possa dar com a língua nos dentes, que essa é uma característica também desse ditador, né? O Maduro não aguenta muito tempo numa prisão sem partir para uma delação premiada. Isso você pode ter certeza, Pitolli. Aliás, bastidores lá da Venezuela dão conta de que ele já queria de alguma maneira, ter passado o poder para frente, ido para o exílio, talvez na Turquia, no Azerbaijão, na Rússia, e de alguma maneira a revolução, o movimento revolucionário se reorganizar e tomar o poder de alguma maneira daqui 3, 4 anos e ele voltar. Esse era o plano. Mas o Diosdado Cabello, que é o número 2 do regime, mas ideologicamente falando é o número 1, ele é o ministro seria o equivalente ao ministro da Casa Civil da Venezuela, ele não autorizou isso. Ao contrário do Maduro, o Diosdado Cabello, ele acredita mais na ideologia e está disposto a morrer pela ideologia que ele acredita. Então, o próprio Diosdado Cabello não teria permitido isso. Então, a gente sabe que se o Maduro eventualmente for capturado e levado vivo para os Estados Unidos, ele não aguenta 6 meses, ele vai abrir o bico. Sim. Agora, aí a gente vê, né, toda essa rede, né? A gente tem cubanos, a gente tem o próprio regime que não quer que o Maduro saia vivo. Quer dizer, os interesses são enormes. E ainda essa pitadinha de sal, a última aí agora que a gente trouxe de Israel também. Olha, sabe aquela piada, né, que tá todos os números vendidos e o Maduro tá a prêmio? Pois é, mais ou menos isso, Pitão.